Você acredita que alguém possa ser tão rico a ponto de fazer o ouro perder valor? Parece impossível. Afinal, quanto mais ouro existe, mais riqueza deveria existir, não é? Mas, há quase 700 anos, um único homem atravessou o maior deserto do planeta carregando uma fortuna tão gigantesca que economias inteiras sentiram o impacto. Seu nome era Mansa Musa, e muitos historiadores acreditam que ele foi o homem mais rico que já existiu. E hoje nós vamos abrir esse cofre. Quando pensamos na África medieval, muita gente imagina um continente pobre e isolado. Mas essa imagem está completamente errada. No século XV, existia ali um dos impérios mais ricos da Terra. O Império do Mali controlava importantes rotas comerciais que ligavam a África ao mundo islâmico. Por elas circulavam sal, marfim, tecidos, especiarias e principalmente ouro. Muito ouro. Durante boa parte da Idade Média, uma enorme parcela do ouro que abastecia o Mediterrâneo e o Oriente Médio saía justamente dessas terras. Quem controlava essas minas controlava uma das maiores fontes de riqueza do planeta. O historiador Michael Gomes explica que o Mali não era apenas rico, era um estado organizado, respeitado diplomaticamente e integrado às principais rotas comerciais do mundo islâmico. Foi nesse cenário que Mansa Musa assumiu o trono. Herdou um império gigantesco, uma economia próspera e reservas de ouro praticamente incomparáveis. Mas ninguém imaginava que uma única viagem mudaria para sempre a forma como seu nome seria lembrado. Em 1324, Mansa Musa tomou uma decisão que mudaria seu destino, e também o destino de diversas economias. Como todo muçulmano devoto, decidiu realizar a peregrinação até Meca. Mas aquela não seria uma viagem comum. Os cronistas da época descrevem uma caravana tão grande que parecia não terminar. Eram milhares de acompanhantes, soldados, servos, estudiosos e comerciantes atravessando o Saara durante meses. Entre eles, viajavam dezenas de camelos carregando ouro. Alguns relatos falam em centenas de quilos distribuídos entre os animais. Outros sugerem quantidades ainda maiores. O número exato continua debatido pelos historiadores. O que ninguém discute é a dimensão daquela riqueza. O historiador Nehemiah Levittson explica que a peregrinação de Mansa Musa não tinha apenas caráter religioso. Ela também demonstrava ao mundo islâmico o poder econômico do Império de Mali. Depois de atravessar o Saara, a caravana finalmente chegou ao Cairo, e foi ali que a história entrou para a economia mundial. Os comerciantes nunca tinham visto nada parecido. A notícia correu rapidamente pelas ruas da cidade. Um imperador africano havia chegado trazendo uma fortuna impossível de medir. Mansa Musa começou a distribuir ouro generosamente. Presenteou governantes, estudiosos, comerciantes e pessoas comuns. Comprava mercadorias, pagando valores muito acima do habitual. Sua generosidade parecia infinita. Nos primeiros dias, todos comemoraram, mas havia um problema invisível surgindo. Quanto mais ouro circulava, menos raro ele se tornava. E quando algo deixa de ser escasso, seu valor começa a cair. Em pouco tempo, comerciantes perceberam que havia ouro demais circulando na cidade. Os preços começaram a subir. O metal perdeu parte do seu valor. Aquilo que parecia uma demonstração de riqueza transformou-se em um choque econômico. Cronistas como Ibn Haldun registraram que os efeitos dessa abundância extraordinária foram sentidos
Durante anos, o episódio tornou-se um dos exemplos históricos mais impressionantes de como a oferta de um bem pode alterar completamente seu valor. Pode parecer estranho imaginar que ouro demais possa causar problemas, mas essa é justamente uma das leis mais fundamentais da economia. Riqueza só mantém seu valor quando permanece relativamente escassa. Hoje, governos não distribuem ouro pelas ruas, mas podem aumentar rapidamente a quantidade de moeda em circulação. O princípio econômico continua surpreendentemente parecido. A história de Mansa Musa nos lembra que não basta possuir riqueza, é preciso compreender como ela influencia o mercado. O excesso de qualquer ativo pode alterar preços, expectativas e o equilíbrio econômico. No episódio anterior, vimos como Joe Rockefeller construiu uma fortuna controlando toda a cadeia do petróleo. Mansa Musa nos mostra o outro lado dessa história. Até a maior riqueza do mundo pode perder valor quando deixa de ser escassa. Se você ainda não assistiu ao episódio sobre Rockefeller, recomendo muito. Durante séculos, o nome de Mansa Musa foi lembrado como sinônimo de riqueza absoluta. Mas sua maior herança talvez não esteja na quantidade de ouro que possuía. Está na lição econômica que deixou para o mundo. A riqueza não existe apenas porque algo é valioso. Ela depende também da escassez, da confiança e do equilíbrio dos mercados. Foi assim no século XIV, continua sendo assim hoje. Eu sou o professor Daniel e este foi o Códigos da Fortuna. Até a próxima!